Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, terça-feira, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe, especialmente para mim. Hoje é uma terça-feira muito especial, vocês já vão descobrir por quê. E eu já vou aqui pedir para vocês curtirem, nos seguirem e se inscreverem no nosso canal no YouTube. A nossa convidada de hoje é filha da Dona Lourdes e do seu Antônio Cunha e esposa do saudoso seu Juarez. Helena Marta, pediatra, pós-graduada em autismo, com mais de 30 anos de profissão, mamãe da Natália e do Felipe, avó da Letícia, do Zé Neto, do Jorge e da Cecília. Seja muito bem-vinda, doutora Helena. Eu estou bem-vinda mesmo, estou sentindo em casa junto com todas vocês. Esse projeto de vocês é um projeto que eu também encampei, porque Natália, desde o começo, que vinha falando e a gente vinha discutindo e a gente vinha falando algumas coisas. Fiquei surpresa de ser convidada, porque eu tinha na cabeça que os temas eram diversos da minha capacidade, mas eu me sinto muito bem-vinda e acolhida aqui entre vocês. E como sempre, nós recebemos os nossos convidados com um textinho especial, e não seria diferente com a senhora, que é muito especial para nós. Estou nervosa, viu? Nós todos. Cadê meu lenço? Muita responsabilidade. Cadê meu lenço? Ana Giacomo, parafraseando Clarice Lispector, disse: "Eu sou mais forte do que eu. E apesar do meu corpo fraquejar, minha alma não desiste da esperança, porque ela sabe que a felicidade não é algo que se busca, mas que está presente nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E por isso mesmo eu sigo sorrindo, mesmo que às vezes eu chore. E eu choro. Mas estou sorrindo agora. Sim, eu sou estranha, mas querem saber? Eu gosto muito de mim." Verdade. Pura verdade. Vocês escolheram uma escritora que eu sou fã de carteirinha. Eu já li quase todos os livros de Clarice Lispector. Não tenho assim as frases na minha cabeça, porque o tempo vai passando, realmente a gente vai esquecendo. Mas Clarice Lispector me chamou a atenção porque ela é assim... Eu ouvindo uma música de Caetano, aquela Que Mistério Tem Clarice, eu me lembrei muito dela, porque eu fiquei pensando, será que essa música foi feita para Clarice? Porque eles foram contemporâneos de alguma forma, né? Lá no Rio de Janeiro, conviveram. Mas, assim, Que Mistério Tem Clarice? Para mim, Clarice Lispector, ela tem um mistério que é insondável, é difícil da gente decifrar. Tanto que eu não consigo ler 2 livros de Clarice Lispector assim seguidos, porque ela é muito densa, ela é muito profunda, ela finca um punhal na gente, né? Porque ela diz a verdade de uma forma assim muito crua, mas não dolorida, uma forma poética muito linda de se ver. E é isso que a gente vê na senhora: altivez, verdade, sinceridade. E já que começamos entrando pela seara dos autores e das músicas, o que a música, o linho e a linha diz para você? Tudo. Ai. Eu vou sair disso. Tinha máscara de um lado e Natália do outro. Essa música, A Linha e o Linho, para mim, é a maior declaração de amor que existe. É uma declaração de amor, assim tão, como é que eu digo assim?
é uma coisa do cotidiano, dos casais, entendeu? E por isso que reflete o amor, porque para mim, quando a gente está relacionando, a gente começa porque a gente apaixona, né? A gente apaixona por aquela pessoa, aí a gente vai seguindo em frente e aquela paixão vai se acalmando, vai se transformando no que eu acho que realmente seja o amor, que é essa convivência que a gente tem, essa parceria, essa cumplicidade que a gente tem em todas as coisas da vida. E Gil foi muito feliz, ele fez para a Flora, mas eu acho que ele fez para mim. Ai, que lindo! Na verdade, eu dizia que se Juarez vivo estivesse, a gente, quando fizesse os 35 anos de casado, que ele morreu, a gente tinha 32 anos de casado, a gente ia fazer um novo casamento e a gente ia entrar com essa música. Então, a Linha e o Linho é realmente tudo para mim. Vocês pegaram já de começo machucando. A Lívia. Mas é que a gente não pode deixar de trazer para esse podcast o que você pensa da vida, o seu olhar da vida, seu olhar sobre amor, seu olhar sobre família, porque a senhora é muito reservada. Poucas pessoas têm o prazer de conviver e ver seu lado autêntico, seu lado divertido. As pessoas conhecem como a doutora Marta. E o que a gente quer mostrar aqui hoje, que além de extremamente competente e atualizada, a senhora também tem muito a ensinar para as famílias. E já começa aqui esse ensinamento de dizer que 35 anos de casada, eu queria renovar os votos com meu marido e entrar com uma música. E o podcast nosso é isso, é família. É amor. Então, ninguém poderia hoje melhor representar isso do que a senhora. Eu acho que muitas pessoas, é porque, assim, às vezes a gente tem o conhecimento e não sabe, no fundo, o que é que aquela pessoa pode transmitir para você, né? Mas, assim, eu acho que muitas pessoas podem passar essa noção aqui de família, de união, de amor, como o Carol estava dizendo aqui. Porque eu sinto que esse podcast de vocês foi começado na base da união. Vocês se conheceram, né? Foram desenvolvendo essa ideia, e isso é um caso de amor, isso aqui, né? Esse podcast é um caso de amor, que está se desenvolvendo, desabrochando, e eu acho assim, ele tem feito a diferença na vida de muita gente. Eu vejo, a gente ouve os comentários, eu mandei o link para minha... Eu tenho uma amiga muito querida, que é a madrinha de Felipe, que mora em Salvador. Eu mandei para ela, porque assim, a gente é irmã, porque tem irmã de sangue, mas tem irmã da vida, né? Leila é a irmã da vida que Deus me deu. E assim, a gente mora longe, a gente se vê pouco, se fala esporadicamente, mas quando a gente se fala e quando a gente conversa, é como se eu tivesse visto ela ontem. Então a gente tem uma ligação, uma união muito forte. Quando a Natália me falou aí, eu passei para ela o link, ela assiste a todos. Bonitinho. E a gente chora, ela liga para mim, linda, porque ela é carioca, mas ela fala com essa vozinha assim, ela, linda, eu tô aqui encantada com essas meninas e não sei o quê. Então, vocês estão cumprindo o papel de vocês, né? De transmitir tudo isso que vocês estão falando aqui, amor, família e união. Garota não. Viu só? Eu comprei ela antes. Até a gente ontem estava conversando, né? Como é que a gente vai falar? A doutora Helena? Não, aí a Nath, não, chama ela de você. Eu falei, não vou conseguir chamar ela de você. Senhora, a senhora ela não vai querer. Doutora. Doutora. E aí, na fala da senhora, a senhora disse, né, que o tempo já faz muito tempo que a senhora lê os livros de Clarice, não tem todas as frases, os trechos gravados. Mas aí eu lembro. E aí a gente falando de tempo, né? Há quanto tempo a senhora é formada? Exerce, né, a medicina? Eu formei com 43 anos de formada. 43 anos. 43. E todo esse tempo clinicando. Trabalhando direto. A Deus, E aí, já a gente
fala também da família, da construção da família, mas é uma coisa que fica na nossa mente, porque como a gente fala de maternidade, fala de família, nesses 43 anos que a senhora vem acompanhando famílias, né? Porque a senhora acompanha as crianças e a família como um todo. Qual foi a maior diferença? O que a senhora nota de diferença que veio nesse tempo todo? No maternar. No maternar. Exatamente. Assim, eu vejo no paternar. Eu acho que os pais são muito mais presentes. Hoje. Os pais são muito mais presentes. Tem pai que sabe tudo do filho ou da filha. E a mãe não sabe. Não sei, às vezes por motivos variados, né? Mas eu acho que a grande diferença foi a vinda do pai. Porque até na minha geração, meu marido, ele era parceiro, mas ele não era de acompanhar, trocar, de dar banho, de ir em consulta. De jeito nenhum. Não iam, né? Eles não iam. Raros pais iam. Quando eu morava em São Paulo, chamou a atenção que lá em São Paulo os pais já iam. Mas aqui não. Aqui na Bahia não, né? No Nordeste. Os pais tinham outro pensar, né? Mas assim, eu acho que a grande diferença foi essa, né? A vinda do pai na ajuda na construção da maternidade mesmo. Porque, apesar do pai estar junto, mas a gente não pode tirar o valor da mãe, porque eu outro dia estava eu estava vendo um filme indiano. Você fica falando de dorama? Né? Mas o indiano tem o seu valor também. Aí eu estava vendo um filme indiano e teve uma situação lá e aí a pessoa falou assim, mas Deus não está em todo lugar. Aí a outra respondeu, mas Deus criou a mãe para estar em todos os lugares. Porque a mãe, ela tem... Eu acho assim, olha, é difícil a gente definir o que é ser mãe. Porque a gente se transforma, a gente se desabrocha, a gente vira pelo avesso, a gente vira onça, a gente faz o que for preciso pelos nossos filhos, né? E é isso, eu acho que o papel da mãe hoje em dia, eu acho mais assim, pela experiência no consultório, elas estão mais também entrosadas, mais sabidas, elas têm mais conhecimento do que as mães antigas, né? E isso facilita muito o trabalho da gente. Esses são 2 pontos positivos que a senhora traz, né? A presença do pai e o conhecimento da mãe. E de ponto negativo? É difícil a gente falar assim, porque às vezes vai sair meio... Mas assim, olha, tem muita mãe que não tá nem aí. Tem muita pai que também não liga, tem muita mãe que se vira em 300 para poder dar conta daquela criação ali, trabalha, cuida de criança, às vezes até estuda, chega em casa tem que trabalhar. Porque assim, eu sempre trabalhei no serviço público. Então são 2 realidades totalmente diferentes. O pessoal que eu atendo no consultório tem um perfil e o que eu atendo no público é outro perfil. Então, dá para a gente comparar, né? E assim, mas porque eu sempre optei pelo serviço público, eu acho que a gente tem que contribuir. Não é caridade, não é nada, porque eu recebo para isso. Mas é um trabalho que você faz e você se sente assim mais útil. Entendeu? Porque eles são muito carentes. Eu estava aqui ouvindo a gravação e vi ela falando sobre a questão da fila imensa, né? Que ela disse, claro. Que ela tem condição de tratar o filho. Aqui em Barreiras, na fila, tem 4.000 crianças esperando. Ou outros esperando os atendimentos de fono, de terapeuta, de fisioterapia. É muita criança. É muita criança. Não tem. Então, o que a gente faz é muito pouco, entendeu? Então, assim, eu me sinto mais útil na rede pública. Porque na rede particular, aí tem opções, várias opções, né? Eles podem fazer o que escolher. Hoje em dia, aqui Barreiras mudou bastante, que a gente tem também
muita gente, mas chegou pai pediatra de todas as especialidades, né? Então facilitou também o trabalho para todos nós. Mas, assim, eu me sinto muito mais útil, na verdade, com essas mães, apesar de que eu vejo a grande dificuldade delas, porque ali sim elas têm... Olha, hoje mesmo eu atendi uma mãe que a menina tem 3 meses de idade, e ela, doutora, eu vou ter que voltar a trabalhar o mês que vem. Não tem, só eu e meu marido aqui, não tem ninguém para deixar bebê. Já vai para a creche. Aí já vai comer leite, que a gente estava falando aqui, vai ter que desmamar. Ela está só no leite materno, né? Então, existem muitas dificuldades sociais que interferem no trabalho da gente. Sim. Entendeu? E que também interferem na qualidade do maternar. E que é questão de sobrevivência, ela não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem. Verdade. Não tem. Ela disse, doutora, eu não tenho opção. Eu tenho que fazer isso. E aí você é obrigada a... E não depende da vontade dela, né? Ou ela faz isso... E às vezes ali no Emily eu atendo muito casal jovem que por exemplo, está estudando ainda, né? E que não moram aqui, porque Barreiras agora se transformou numa cidade universitária. Sim. Então a gente tem muitas pacientes jovens que não tem família, não tem rede de apoio, e aí tem que se virar. E a rede de apoio nesse sentido municipal também é carente, né? E aí a gente vê que ser mãe não é fácil. Eu sempre digo no meu consultório que o povo costuma romantizar a maternidade. Ai, porque é lindo amamentar, é lindo fazer isso. Mas não é fácil, não. É muito difícil, dá trabalho, cansa. E se você não tem gente que te ajude, se você não tem um pai que está do lado, mesmo que não seja para ele fazer o que você faz, mas que te apoie, que te ouça, que te entenda, é muito difícil. Então, essas dificuldades do maternar continuam. Só vão... Mesmo com o passar do tempo, elas se mantêm, né? Se mantêm. E como se manter atualizada em 43 anos de profissão? Uma coisa me ajudou muito, ter uma filha médica, né? Ai, que coisa linda. Aí me instiga a continuar a estudar, né? E falando em filha médica, o que hoje a doutora Helena, como profissional, consegue... o que você sente em saber que você tem uma filha que é médica e que ela se inspira em você? E principalmente essa construção de convivência também, tanto no amor à profissão, né, dela ter a vida inteira, né, a senhora como exemplo, de ser a profissional que ela é hoje, admirável, né, por todos, não é porque a Natália está aqui com a gente, enfim, mas é uma pessoa que eu admiro como pessoa e como profissional, assim como a senhora. E de saber que você tem ela ao seu lado, né, não só dessa inspiração, mas dessa referência, tanto de admiração, né, tanto... Né? Isso eu me sinto muito orgulhosa mesmo. Eu fico até assim, sem querer falar, porque fica dizendo, ai, que não sei o que, puxa saco. Mas não é. Mas eu me sinto orgulhosa não só por ter Natália como médica, mas assim, na verdade, quando eles eram pequenos, a gente não queria, eu principalmente, nunca falei, faça isso, faça aquilo. As meninas até perguntaram. Eu nunca falei, Juarez ainda falava, que era para fazer medicina, não lembro, não sei o que, e queria que Felipe fizesse direito. Eu nunca falei. Ele era agrônomo e eu médica. E ele fez agronomia e Natália fez medicina. E aí, e ela foi para pediatria sem eu estimular. Ela escolheu o caminho dela mesmo. Mas eu fico muito feliz em ver que ela veio para aqui, porque também não é fácil a gente voltar para a cidade da gente. É verdade. E enfrentar. E ela fez o curso dela. E como ela disse no podcast dela, né, foi uma coisa assim, foi um tsunami, porque ela noivou, ela formou, casou e pariu. E pariu, e pariu. E pariu de novo.
Entendeu? Então foi um tsunami assim, que se o pai dela não tivesse junto de mim ainda um bom tempo, eu não sei nem como é que eu ia seguir. Só que Felipe me ajudou bastante, me ajuda muito, porque Felipe é aquela pessoa centrada, calma. Ele pode até não aparentar, mas ele é calmo, tranquilo. Às vezes eu digo que eu sou meio agitada. Quem foi que disse que acha que tinha TDAH aqui? Eu acho que eu também tenho. Mas aí eu, naquela agitação e tal, e ele, mãe, calma, mãe. Não é assim não, vamos por aqui, pensa assim, faça assim. Ele é muito... Ele é um norte. Ele é. Comigo e com ela também. Ele também faz esse papel com ela, né? Mas, assim, em relação à minha profissão e à de Natália, eu tenho o maior orgulho de saber, de ouvir que os pacientes chegam no meu consultório e dizem, ai, doutora, que maravilha sua filha, que não sei o que. Eu fico cheia, vou lá. Pavor, coisa mais gente. É declaradamente uma mãe coruja. Mãe e vó. Ai, Deixa agora. Sou mãe e vó coruja de carteira. Com certeza. Não tem esse negócio. Vocês sabem a lenda do que mamãe coruja? Não. Conte-nos. É porque a coruja botava lá os ovinhos, chocava e aí nascia os filhotinhos, né? E a águia vinha, creu, comia. E ela viu, aí disse, dona Águia, eu não sei mais o que eu faço, eu vou, choco meus ovos, quando meus filhotes nascem, você vai e come. Aí a Águia disse, dona coruja, mas por quê? Como é seu filho? Me diga. Aí, só aqueles filhotes mais lindos que tiver são os meus. Aí ela tornou chocar e a águia foi e comeu. Aí ele, mas dona Águia, você não disse? Ele, não, mas eu comi os mais feios que tinha. Então, porque pra mãe... É os mais lindos, é ué. É mais lindo, é o melhor, né? É tudo de bom. Então, a lenda é essa. Então, eu sou mãe e vó coruja. Mas falando em avó, dizem assim que a paixão de avó por neto é maior do que de mãe para filha, é verdade? Eu não concordo. Vocês já sabiam da história. A gente precisa expor, porque é maravilhosa. Essa explicação é maravilhosa. O amor é diferente, mas não é maior. Olha lá. Nem menor. Porque é assim, olha, como é que eu vou deixar de amar uma coisa que saiu de dentro de mim? Não posso, né? Eu tenho que amar demais. Agora, os netos é porque é diferente, é descompromissado, eu não tenho que prover, eu não tenho que educar, eu não tenho uma responsabilidade direta. Porque, assim, até... Você ama com mais leveza, né? Mas é porque eu quero ter. Né? Então, a gente tem mais leveza nessa relação. Menos obrigações, né? Essa aqui é mais a curtir essa relação. Neto predileto? Elas dizem que tem, mas eu acho que não. Quer uma coquinha? Pra elas, por exemplo, mas pra eles acha que é Letícia, mas eu vou explicar. Porque é a primeira neta. Tem que ter explicação. Letícia é dengosa, carinhosa, né? Então é diferente. Cada um tem uma diferença. Cecília foi a que chegou mais tarde para mim, assim, porque ela ficou muito grudada em Natália. Ela chegava lá em casa, ela não ia pra gente, não dava não queria colo com ninguém, só queria a Natália. Então ela demorou a fazer a relação comigo, eu estou falando, né? Mas os outros todos, Zé Neto, e assim, se eu for falar as histórias de Natália, é difícil, porque Letícia eu participei direto, porque eu fui para o parto, fiquei lá, a gente ficou 14 dias internada, eu participei de tudo. Eu não me esqueço até hoje, no dia que a gente entrou na UTI, e que foi um horror, porque a moça lá soube que eu era médica, pai médico, mãe médica, e deixou eu pegar em Letícia. E foi um horror, porque as outras mães acharam ruim, né? Porque só podia a mãe e o pai pegar. Mas aquele momento em que eu botei Letícia no meu colo, é uma emoção tão grande que eu só senti quando eu pari. Não, primeiro quando eu formei. Depois quando eu casei, depois quando eu pari, depois quando eles formaram. É uma emoção, assim, muito diferente, sabe? Uma coisa, assim, que mexe com a gente de uma forma, assim, estrutural. E aí elas ficam dizendo que é Letícia, mas não é. Eu tenho amor... Zé Neto é totalmente diferente, né?
não é grudento, não gosta de abraço nem nada. Jorge, de Felipe, não é de abraçar, mas chega lá, me dá beijo, me abraça. Bonitinho. Mas não é de ficar, mas todos vão para lá. Tem várias vezes, dorme comigo lá, né? Mas algumas vezes a senhora fala assim, pode ir pra casa de vocês. Domingo mesmo eles queriam dormir. Eu disse, não, hoje não, vou tá com hoje não. Porque é um sufoco. Porque eles ficam assim, ó, naquela... Bota a casa de cabeça para baixo. E eu trampo eles lá em cima, a gente fica só no carro. Mas é uma coisa assim, gostosa, é uma coisa leve, como a gente estava falando. Um amor totalmente descompromissado. Mas espera aí, que agora surgiu uma dúvida real aqui. Nossa, Como foi esse negócio de Cecília aí? O amor não foi imediato, não? Não tem nada amor. Eu estou dizendo que a relação, a ligação com a gente demorou foi pra mais ser. demorada do que os outros. Porque construção, ela era né? ligada à minha mãe. Porque você tava ali no meio, atrapalhando o setor, entendeu? E qual é a memória que a senhora quer deixar para os seus netos? Porque a gente sempre pensa assim, né? Como mãe, como o núcleo familiar, eu quero que meus filhos lembrem de mim com tal coisa. O que a senhora quer que os netos lembrem? Eu já vou te dizer uma coisa. Thalita e Felipe me deram um livro, que é um livro caderno, que chama Vó, me conte sua história. Então, tem algumas perguntas, você tem que escrever e responder desde quando eu nasci até... Legal. Você não tem dedo da Lívia? Não tem uma historinha que a Lívia que indicou esse livro? Não foi alguma coisa assim? Foi isso mesmo. Foi, né? Foi. Eu lembro disso. E eu já escrevi o meu todinho. Então, eles já sabem a história da vovó, que eles vão lembrar como vovó, onde a vovó nasceu, onde a vovó morou, as casas, eu descrevi as casas todas que eu morei. É lógico que eles já folhearam lá, mas eles não leram ainda. Não, mas a senhora não me respondeu, não. Eu também acho que Tá. Mas assim, eles já têm por onde procurar a vovó, né? Conhecer a vovó. Porque às vezes eles estão ali naquele relacionamento e não percebem a gente, né? Só vê a vovó que faz a comida, a vovó que dá o presente, a vovó que chama para passear, a vovó que Não vive a vovó, né? Mas o que eu quero, mas na verdade o que eu quero que fique na memória deles é isso. É essa relação que eu tenho com eles. É todo domingo a gente estar junto e almoçar, entendeu? O dia que eles não vão, falta morrer de saudade, né? Que às vezes não dá para ir mas a maioria dos domingos é lá em casa. E eu fico feliz esperando. E eles também, né? Eles ficam também. E Jorge fica doido quando sabe, papai, o Tiago já está lá, vambora. Então, é uma relação que eu quero manter. E eu tenho, assim, ó, eu boto a mesa. Eu tenho vários pratos. Eu tenho uma mania de comprar prato e aí, todo domingo eu boto um prato diferente, um copo diferente, talher diferente. E eles me ajudam. Eles falam, vovó, vamos botar daquela cor, vamos botar não sei o quê. Então, é isso que eu quero, essa construção aí que eu quero que fique. Essas memórias afetivas. E ficam. Que é o que faz a gente viver. Mantém a gente viva. Né? Eu vi Ana falando que tem raiva de que chamem ela de guerreira, né? E eu tenho raiva de que me chamem de forte. Porque todo mundo, quando o Juarez morreu, todo mundo, ai, mas você é forte. A senhora tinha quantos anos, doutora, quando ficou viúva? 55. Como é que não vai ser forte? A vida parou? Eu tinha filho, tinha neto, eu ainda estava em plena atividade de trabalho. Eu ia parar, entregar a minha vida, ficar lamentando? Não, eu vivi uma relação com o Juarez muito boa, a gente foi muito feliz. Então, eu só tenho coisas boas. No período que ele ficou doente, a gente sofreu junto, eu fiquei dedicada a ele o tempo inteiro. O que tinha que ser feito, a gente fez. Então, eu não tenho remorso nenhum dessa coisa aí. A perda, a gente não tem palavra para dizer. Eu sinto saudade até hoje, choro, tem dias que eu choro sozinha, quando eu estou lá vendo dorama.
A gente ouve alguma música, né? Alguma coisa que lembra, eu choro e tenho saudade, mas é uma saudade agora, uma saudade boa. E eu com os netos, eu faço questão de contar a história, de falar dele. Tanto que todos falam de Juarez como se Juarez estivesse ali. Eles falam, vovô Juarez. Quando o vovô Juarez, não sei o quê, como se eles tivessem vivido. E não viveram, mas é isso que a gente tem que levar na vida, né? Mas sabe o que eu... desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer assim, que sabe o que eu acho? Que minha mãe, ela é muito bem resolvida e muito... Assim, ela vive o que tem que viver intensamente e pronto. Tá vivido, tá resolvido, tá... Então, eu acho que muito... Em prática, né? Muito dela ter essa facilidade, né? Porque a gente vê como uma fortaleza mesmo, mas é disso. Então, por exemplo, quando meu pai morreu, você chorou, né? Você sofreu. Não você que ela não tinha ali. sofrido, né? Ela sofreu, mas ela Isso, não mas ela ficou viveu naquela- aquilo. Muito no dia da morte, do enterro. Eu chorei muito, 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 muito mesmo, entendeu? Aí, depois uns 5, 7 dias lá, eu fiquei muito ruim. Na missa de 7º dia, gente, é horrível esse negócio da gente ficar relembrando aqueles momentos, porque as pessoas vão falar com você, dizem, ele era tão bom, não sei o quê, sabe? Isso aí não conforta, né? A gente fica muito sentida, muito... fica relembrando. Aí, depois disso, eu fui me refazendo. E é como a Natália disse, eu sou assim, o que eu tenho que viver e que tenho que enfrentar, se é problema, eu tento resolver. Consegui, pronto, acabou, eu não quero nem saber daquilo ali. Não fico, eu não guardo Remoendo. as coisas, eu não guardo. Isso para mim é uma vantagem, porque a gente ficar remoendo e relembrando e não sei o quê, deixa a gente doida, né? E foram E qual a quanto... lembrança que a senhora tem da sua mãe? Ave Maria. Eu vivo com ela na minha cabeça. Eu morei do lado de manhã, porque eu mudei para essa casa que eu moro e fiz o primeiro ano do aniversário de Felipe já naquela casa. Uhum. E manhã morava do lado. E a gente se comunicava por dentro, no quintal. Tinha um portão. E era assim, manhã era presente em tudo, porque manhã, ela era muito forte. Ela era muito decidida e ela era uma mulher que passou muita força e ela dava muita força a mim e a Pilar, que nós somos só 2 irmãs, né? Ela dava muito, porque meu pai não foi fácil, mas ela enfrentava também, sabe? Ela não levava, não tinha essa coisa de ficar chorando porque isso, porque aquilo, não. Ela enfrentava tudo que aparecia e era de bom humor, alegre, não era, Natália? Alegre, feliz, assim. Vanguardista. Agora, o que me lembra muito, 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 muito é a comida, né? Porque ela era fora de série para fazer comida. E a senhora tinha liberdade de conversar com ela sobre as coisas que, em tese, são tabu até hoje, de falar dos namorados, de falar sobre a sua vida mesmo? Manhã tinha essa abertura. Manhã tinha. Ela era diferente. Com meu pai, não. Meu pai, Deus me livre. Mas a mãe tinha, porque Mas era mãe- muito difícil. Mas né? manhã tinha. Por isso que eu digo, ela é vanguardista. Ela era uma mulher... Mas se a gente fosse falar alguma coisa muito assim, que civilidade é essa? Que ótimo. Que civilidade é essa? Mas a gente tinha essa abertura de conversar. E depois que eu fiquei adulta, casei, aí a gente tinha uma parceria, uma cumplicidade muito grande. É igual eu com a Natália, assim, ó, a gente olha uma para a outra e já sabe o que está pensando, sabe? O Zé disse o que é, estão falando em telepatia agora. E com a mãe era do mesmo jeito, a gente tinha essa coisa, assim, bastava ela olhar para mim, que eu já sabia Que ela queria. Mas era uma relação muito forte. Aliás, ela teve essa relação não só comigo e Pilar, com todos os 5 filhos homens também. Ela era, assim, diferenciada mesmo. Ela era uma mulher que merece respeito. Eu lembrei dela hoje no salão. O cabelo dela. Minha figura de afeto.
viu? Porque minha mãe trabalhava o dia todo, né? De manhã e ainda dava plantão à noite. E ela E eu ficava com ficava vocês? com ela. Porque era ali do lado. Do ladinho. Eu tive essa facilidade. E a senhora ficou casada há quanto tempo? 32 anos. 32 anos. Casou com quantos anos? 23. E a senhora disse em suas palavras que foi muito feliz, Fui. né, no seu casamento. E qual é o segredo para um casamento feliz? É a música de Gil. É você entender que você... Porque a música de Gil fala do bordado e ela correlaciona o bordado com o dia a dia, né? Uhum. Então ele fala assim, por exemplo, quando tem uma coisa tumultuada, tormentosa, ele fala das curvas sinuosas, né? Da dificuldade que todo mundo tem. Uhum. Não me venha dizer que tem casal, se for feliz, primeiro que ninguém é feliz a vida inteira, né? Você tem Momentos, momentos né? de felicidade e você tem que construir uma relação de parceria, de cumplicidade ali com o seu marido, no caso, né? E aí, esse é o segredo, é você entender que você é cúmplice daquela pessoa que você escolheu para viver, né? E aí, hoje em dia eu acho que isso é uma grande diferença que nos casais, né? Porque eu acho que eles casam não com a intenção de ficar casado. Eles Já casam casam pensando em se separar. na primeira oportunidade, não, mas a primeira dificuldade, aí, vai. É muito mais fácil Parece que já é separar descartável, do né? que tentar Contornar. a situação. É muito mais fácil eu me separar de você porque pensamos de maneiras diferentes, né? Tem aquele egoísmo ali do que de fato você fazer dar certo e passar por esses momentos de tumulto. Porque assim, olha, eu não estou defendendo aqui a submissão, porque eu nunca fui submissa e não sou defensora de submissão nem de forma nenhuma, né? Mas assim, a gente tem que ter compreensão, porque assim como eu tenho as minhas manias, os meus defeitos, não venha me dizer que você é toda certinha, Perfeito. bonitinha e é toda perfeita. Todo mundo tem um lado escuro na sua vida. Todo mundo tem um lado que você quer esconder, né? E o outro também tem. Agora, eu tenho que entender que ele tem e ele tem que entender que eu tenho. E nessa hora aí fazer os ajustes, né? É difícil, não é fácil não. E até porque são duas pessoas que vêm, que se Totalmente encontram, diferente. que vêm de criações diferentes, de vivências diferentes, né? Por mais que são famílias conhecidas, alguma coisa. Não, mas são casas diferentes, mundos diferentes que vão se unir em um só. Então, realmente, eu acho que é um desafio muito grande. Sempre foi, né? Desde sempre ter um relacionamento, um casamento, uma relação é muito difícil de... Não tem segredo, né? Não tem fórmula, mas é bem isso que a senhora disse. É conseguir ajustar essas diferenças, né? Mas a gente tem que dar graças a Deus, porque a gente evoluiu bastante, né? Porque no tempo, assim, de manhã, ela casou com 17 anos. E conhecia? Porque tinha os casamentos arranjados. Conhecia na época do dia do casamento. Namoraram. Uhum. E ela casou com 17 anos e com 20 tinha 3 filhos. Eita, pipô. Não é brinquedo, não. E depois ela ficou 7 anos sem ter filho. Ela era a professora que ensinava a fazer tabela, porque ela pegou... Não sei como ela conseguiu um livro que ensinava a fazer a tabela. E aí ela ensinava as outras. E aí ela ficou 7 anos sem ter filho. Aí eu nasci. Depois de mim, veio mais 3. Abriu a porteira. Eu digo a ela. Abriu. Ela dizia que aqui em Barreiras tinha umas calçadas altas. E ela disse que quando a menstruação atrasava, ela ia pulando as calçadas, que é para vir a menstruação. Aí eu dizia, mãinha, você me evitou 7 anos. Na hora que você deu brecha, eu vim, trouxe 3 comigo. Na sequência. E por que a senhora escolheu a pediatria? Olha, na verdade, eu queria ser sanitarista. Sua cara. Aí, eu olhei assim, os colegas que já eram formados sanitaristas, tudo muito pobre. Olha, Cecília. Cecília. Vou ter que arranjar uma coisinha que dê um dinheiro. Oh, meu Deus, aí foi pra pediatria. Gente! Mas eu ainda escolhi levou a pediatria porque a pediatria é
uma ação de sanitarismo, né? De preventivo. O que a gente faz com as crianças é para transformar em adultos saudáveis. Que então, é uma prevenção. Se a gente cuida bem da criança, tanto que pediatra não dá retorno para... Porque se a gente cuida da criança direitinho, ela nem vai ser internada, né? Não vai precisar. Então, por isso que eu escolhi a pediatria. E porque eu adoro criança. Eu acho que criança é... Eu fico olhando assim, ai meu Deus, é tão melhor a gente tratar com criança do que com adulto. A senhora gosta tanto porque só teve 2, vindo de uma família com mas não 7. foi porque eu quis, não. Eu queria, mas eu Queria 6 também? 6 não, que aí já é loucura. Queria muito 6. Mas eu queria mais um. Queria. Mas eu tinha trompas policísticas e foi por acaso que eu engravidei. Minhas trompas pareciam um tercinho. Qual é a diferença de idade de Natália e Felipe? 3 anos e 4 a 5 meses, por aí. Mas eu queria ter mais um. A Natália também queria ter mais um. Não. Ela queria mais 3. Ela queria mais 3. Já diferente de Felipe, que Felipe, Thalita, minha nora fica querendo, e ele, nossa, vamos pensar nisso aí. E o que a senhora consegue, quando você fala de medicina hoje, como que você vê a medicina hoje em relação ao passado e como que você enxerga a medicina hoje em relação ao futuro? Em relação ao passado, só coisa boa, né? Porque evoluiu bastante, e principalmente aqui em Barreiras, porque quando eu cheguei aqui, era o Eurico Dutra, isso, De hospital. Tinha outra coisa, e era ele e nós, não tinha muito recurso. Então a gente trabalhava muito ali, como se a gente estivesse na guerra, porque a gente tinha que fazer as coisas sem ter o recurso apropriado. Quando a senhora veio para cá, a senhora já era formada. Eu já era formada. Porque a senhora mas disse que eu não estava em era São casada. Paulo. Eu não era casada. Eu Veio para cá conheci Juarez. solteira, Na verdade, então. eu vim para Barreiras, não, eu vim para Riachão das Neves. Eu vim pela Fundação Nacional de Saúde, na época, que era o SESP, O SESC. que hoje não existe mais. Uhum. Né? Aí, fazendo o quê? Saúde pública. Porque a Fundação SESP é Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública. E eu fui morar em Riachão, Uhum. e lá Juarez era chefe da Ematerba de lá. E eu conheci Juarez em Riachão. Lá em Riachão. Conheci Juarez em Riachão, começamos a namorar em outubro, ficamos noivos em dezembro e a gente queria casar em fevereiro. Eita lasqueira! Deixou. Ela tava rápido demais. Não, ela disse que Pilar, minha irmã, já era noiva há Tinha que casar 500 primeiro. anos, e que Pilar tinha que casar primeiro. E Pilar casou em fevereiro e eu casei em junho. Aí a senhora botou pressão na Pilar. Falou, Pilar, você Eles casa casam logo que eu você também casa quero. Logo, porque eu já vou Sim. casar, não vou te esperar. Ei, mãe, e como é que foi a história de meu pai que te chamou pra dançar? Foi, porque lá em Riachão tinha um lugar que chamava Pororocaçom. Eita, esse aí era dos Minha mãe ia pras quebradas. dançar de roxinho colado. Aí Pô. eu fui pro ensaio, que ia ter uma festa lá, e fui pro ensaio com uma amiga lá. E aí, Juarez estava lá e veio me chamar para dançar. Aí quando eu fiquei em pé, porque ele era mais baixo que eu. Aí ele, não vou dançar não. Eu disse, não vai? Você me chamou para dançar, me fez ficar em pé e agora não vai dançar? Não, meu amigo, vem aqui. E aí, nessa dança, acabou. Se apaixonou. Pronto. Como disse Felipe, se apaixonou imediatamente. Mas daí voltando lá na parte da Então, aí essa questão da medicina hoje, ela, em relação ao passado, está muito melhor. A gente tem muito mais recurso. A gente tem um hospital que está considerável, né? Que é o HO. A gente tem outras clínicas particulares boas. E, assim, os recursos que a medicina, a facilidade da gente aprender, da gente continuar. Porque, antigamente, por exemplo, os médicos que iam para cidades muito pequenas ficavam ali e acabavam, porque não tinha como estudar. Sim. Era só livro naquele tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não compra mais livro, né? Você estuda, lê tudo pela internet. E ao futuro, eu espero
que só continue melhorando, mas o que eu acho é que o médico não pode se perder, né, nessa questão aí de tecnologia. Um profissional, né? O profissional médico em si tem que voltar ao início do que o que é o médico? O médico é aquele que ouve o paciente, escuta o paciente, examina o paciente, dá o diagnóstico, né? Porque hoje em dia você chega, doutor, eu estou com isso. Aí o doutor encaminha para as várias especialidades, encaminha para não sei quantos exames. Esquece de olhar. Hoje em dia está na moda a medicina integrativa, né? Mas eu sempre fui integrativa, porque como é que você vai tratar um paciente que está com uma dor na barriga sem saber como é que ele vive, como é que ele come, como é que ele... Saber o todo dele, né? Tem que ter um contexto total, né? E hoje os novos, eles têm que entender que isso é importante, que não pode perder para a tecnologia. Então, a minha preocupação é só essa, né? De que eu espero que os professores resgatem isso aí, né? Aí vamos seguir para ver o que vai dar. Eu queria que você falasse assim algo que tenha te marcado em toda a sua história dentro da medicina. Qual situação específica marcou a senhora que você leva e vai levar para o resto da vida? Teve algum momento específico que você vai falar assim, não, Carol, aquilo que eu vivi, tal situação foi um aprendizado que mudou e me transformou na profissional que eu sou hoje? Olha, teve alguns casos, alguns momentos assim. Um foi com um paciente adulto, não foi nem com um paciente pediátrico. Porque quando a gente dava a plantão no Eurico Dutra, a gente tinha que fazer tudo, porque só era eu, Bira, que fazia parte de cirurgia, e Tânia, que fazia parte de ginecologia e obstetrícia. Mas eu e Tânia fazíamos a parte de clínica também, né? E aí teve um paciente que veio da zona rural e que ele tomou veneno para se matar. Meu Deus. E a gente foi, eu, Bira e ela, para tentar salvar. E eu fiquei aqui nele, né? E o olhar dessa pessoa, eu não esqueço até hoje. Porque ele morreu, a gente não conseguiu salvar. E ele estava pedindo socorro, porque ele não queria morrer, né? Tomou um E se arrependeu desespero, né? Mas aquele olhar eu não esqueço até hoje, nunca. Aí teve um caso que foi de uma menina, esse aí foi na pediatria, que serviu é triste, mas serviu de exemplo para a gente ficar atenta, né, com as coisas do dia a dia com a criança em casa. Então, era perto de Natal e uma menina, ela tinha acho que 2, 3 anos por aí. Ela era filha de uma técnica de enfermagem que estava de plantão nesse dia. Aí ela saiu para o plantão, o marido ficou dormindo, aí disse que quando acordou desligou o ventilador e tirou e botou em cima, só que deixou a extensão ligada aqui. E ela tinha ido na véspera, disse que em 99, e comprou uns enfeites, né, para o Natal. E a menina estava fora, brincando de banho de mangueira. Aí ela entrou e viu as coisas de Natal que a mãe comprou. Aí ela disse assim, vamos acender. Pegou um e ela toda molhada, enfiou na tomada. E ela teve um choque e ela chegou lá. A gente também tentou e não conseguiu, a menina morreu. E para mim foram 2 exemplos, esse do cuidado e de dizer para essa mãe. Meu Deus. Então, isso aí me deixou muito marcada no sentido de que a gente perder um filho é muito difícil. Essa mãe ficou, ela depois disso, ela adotou uma criança especial. Ela só tinha essa? Não, ela tinha mais. Tinha mais?
Ela teve essa menina temporão, sabe? Poxa. Aí ela adotou. Assim, eu sempre falo que eu admiro muito vocês médicos, porque seria, acho que uma das únicas profissões assim que eu jamais faria, assim. Primeiro por vocação e segundo porque eu acho que por mais que você tenha a paixão pela medicina, você tem que ter uma frieza. Não é uma frieza de você não sentir ou você não se comover pela dor do outro. Não, longe disso. É você ter que ter psicológico para você dar uma notícia para a mãe dessa e se posicionar como um profissional. Você não vai ser um profissional que vai dar uma notícia desesperada chorando, né? Então, eu admiro muito isso. É difícil. E de você De também... ter esse posicionamento, né? De ter esse posicionamento e de você saber até onde você vai levar aquilo que você vive dentro de um hospital. Porque uma coisa é um consultório, outra coisa é uma emergência, né? Diferente. Até onde você não se deixa envolver. Porque por mais que você tente, né, tentar separar as coisas, vai chegar um momento que você vai estar abalada psicologicamente, porque é só Mas tragédia. A linha é muito tênue, né? Entre o profissional e o pessoal, porque você vivencia muitas emoções em um plantão só, em um momento, né? Arrasada, porque são várias situações, né? Tem umas que a gente lembra, tenho 43 anos de formada, então tem muita coisa. Mas, assim, tem coisas boas também, né? Tem coisas boas. Por exemplo, tem um caso de uma menina que teve tétano e eu acompanhei no Eurico Dutra, na época que estava fazendo a reforma, o hospital mudou todo e eu fiquei sozinha com ela lá no isolamento, porque a gente não podia mexer com ela. E ela vive. Outro dia, eu passando ali naquela calçada da Casa Costa, eu passando assim, aí um senhor falou assim, doutora Helena... Aí eu olhei, eu não reconhecia ele. A senhora não está me reconhecendo, mas eu sou o pai daquela menina de tétano. Olha só. Olha, chega arrepio de lembrar assim, né? Porque ela disse, ela casou, está cheia de filho, não sei o quê. Então tem essa parte que, por isso que a gente aguenta. Compensa. Por isso que a gente aguenta, né? E como é que é para a senhora, então? Com 43 anos, eu acredito que a senhora já atenda os filhos dos pacientes. Eu estou atendendo os netos das pacientes. Não, os netos, eu estou dizendo que são meus netos. Sim. Os filhos de meus pacientes. Isso, os filhos dos seus pacientes. Como que é isso? Como é que é ver, né? Porque assim, você vê a tua trajetória, poxa, valeu a pena, porque se virou mãe, se virou pai, cresceram saudáveis e agora traz os filhos aqui. Cara, isso deve ser muito massa. Que eu cheguei, atendi o menino, porque rapaz... Eles perdem o cabelo mais rápido e tal, e a gente tem 1000 artifícios, né? Os cabelos ficam sempre novos. Aí ele chegou com o filho, eu estou atendendo e tal, aí ele, na hora que foi examinar, ele disse, olha, eu deitei muito nessa cama aqui, ó. Ela era minha tutora. Aí eu disse, pois é. Aí o menino olhou para ele, olhou para mim e disse assim, você é velho desse jeito? O pai é que era velho, né? Já tá mais nova que o pai, né? Aí tem dessas, né? Que a gente vai levando. Mas deve ser muito gratificante, né? Deve ser muito gostoso na profissão poder olhar, né? É por isso que a gente continua, sabe? Porque essas dores que a gente vive. Mas a gente tem muito reconhecimento, muita gratidão, né? A gente vê, não precisa nem agradecer, só de você ver que aquele paciente que você cuidou está ali, como você disse, cresceu. Tá bem, né? Se desenvolveu. É uma coisa que sempre passa na minha cabeça quando eu estou examinando, eu digo, o que será que vai ser esse nenenzinho? Porque os nossos a gente guia, a gente não... Aí lá vem Gil de novo. A Bahia já me deu régua e compasso, então eu acho que pai e mãe tem que dar régua e compasso para os filhos. Eu né? caminho pelo mundo mesmo. Aí eles vão traçar o caminho deles lá, mas e eles? Como é que vão ser? Eu fico olhando assim, aquelas carinhas todas lindas, todas inocentes, e de repente tá lá no crime ou tá em outra situação, né? E a senhora já teve esse feedback ruim? Não, porque
esse relacionamento no serviço público não é como o relacionamento de consultório que você tem uma continuidade. Um ciclo, né? Então, mês que vem eu tô vendo ele de novo, tô acompanhando, né? Tanto que Juarez, quando ia me buscar, disse, Helena, eu não acredito que todo dia você atende esse tanto de menino aí. Não é o mesmo, não? Eu disse, não. É gente diferente. Mas a gente não tem, assim, uma continuidade. Agora aí, você falando daquela questão de mudança de hoje eu tenho já um segmento maior no serviço público. Eu consigo acompanhar, fazer a consulta de puericultura, de rotina nos consultórios do serviço público, entendeu? Acho que até por conta da informação que chega nas mães também, de Isso. saber da importância, né, de levar todo mês e ter aquele acompanhamento, esse acompanhamento. O serviço público também melhorou bastante, né? com certeza. O SUS é uma maravilha, gente. Se não fosse a corrupção, né? A dificuldade que os políticos têm de liberar as verbas que tem que ser, isso era muito bom. Sim. Não tem serviço público de saúde melhor do que o SUS no mundo, porque é o único serviço de saúde que dá saúde para todo cidadão, qualquer que seja. Se você é rico, milionário, pobre, E de toda a complexidade, né? E de qualquer complexidade, da atenção básica até alta complexidade. Nem o Canadá e nem a Inglaterra, que são os dois outros países que têm melhor serviço público de saúde, não tem isso. Entendeu? Mas de qualquer forma melhorou. Melhorou bastante. Eu fico feliz de estar vivendo isso. De vendo isso. Porque eu participei da construção do SUS aqui em Barreiras. Era eu, Enoque, já foi embora, a nefrologista, que eu esqueci o nome, Estela, que é uma assistente social, e tinha Rose, tinha Florita, tinha enfermeiras, né? E a gente reunia, passava tardes e tardes para a gente desenvolver isso, e a gente conseguiu botar, e a coisa foi indo. Vai e vem, mas está chegando, né? Que legal. Barreiras está em outra situação. Uhum. E quem é a Helena por trás da doutora? Eu ia perguntar isso, você acredita? Então, a Helena por trás da doutora é mãe. Antes de mãe, eu fui filha, né? Amiga, prima. Eu tive uma infância muito feliz na minha vida, muito feliz mesmo. Eu vivi todas as fases da minha vida, bem vivida. Então, eu fui uma menina feliz, fui uma adolescente, com todos os complexos que a gente tem. Aí hoje a gente vê as fotos, ai, como era lindo. Na época a gente achava a coisa mais horrorosa do mundo, mas fui feliz na minha vida de faculdade maravilhosa, tenho amigos até hoje. Na vida, casei e vivi feliz. Eu sou feliz, na verdade. Não quero nem contar. Intensa, né? Sou. E eu gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de pintar. Elas duas Eu perguntar das pinturas. Eu tenho tela. Eu tenho assinada, Tem minha que trazer uma amiga. pra cá. Não, e a minha É o tela Bernardo escrito. sou eu e o Bernardo. Todo mundo que Eu chega quero em um amigo casa... Maria Antônia. Não, mas foi sem querer. Ela escolheu. Não foi sem tava querer, pronto. nada é por acaso. O universo fez com que ela desenhasse eu e Bernardo sem sem ser ela. saber e seria pra mim. Você chega lá Ela em casa, chegou lá e escolheu. todo mundo que chega lá em casa vê eu e Bernardo. Mas não era você, Bernardo. Não. Não, Que quando não, eu desenhei, não era. não, né? Sim, é Quando ela desenhou, não. Mas sou eu e Bernardo. Inclusive, quando eu cheguei em casa com a tela, e eu gravei, o mandei pra Oliver você, eu falou. gravei. Você O Oliver falou assim, amor, a mãe de Nath desenhou você e Bernardo, e eu fui. E ele é crente que é do... Mateuzinho, que criança não mente, não é? Também achou. Também gravei, Mateuzinho chegou e falou assim, minha Dinda, você e Bernardo, tipo assim, com o senhor, né? Mas a pintura não entrou na minha vida sempre. Entrou depois que Juarez morreu. Aí eu fiquei assim... Porque os meninos já estavam com a vida deles e acaba que a gente fica só. Chega uma hora que fica aquela solidão, né? Aí eu disse, eu vou procurar alguma coisa. Nunca desenhei, nunca pintei na minha vida. Aí fui pra Pedrita. Pedrita lá me deu a régua e o compasso e a gente vai fazendo. E eu pinto, até hoje eu pinto. Mas eu Super bordo, eu faço tricô, eu faço crochê,
Eu gosto muito de planta, minha casa é lotada de planta. Muito. Eu leio muito, faço palavra cruzada. Ela não para, né? Eu não Você- paro. Não, é a TDAH. Não tem ócio. E essa questão do quadro que a Lívia disse, para quem está em casa e não sabe, de repente não lembra, quando a gente começou a pensar no projeto de fazer vídeos, né, de gravar, então Bem lembrado. a gente tem um vídeo ainda guardadinho, tem a nossa primeira entrevistada do projeto foi a doutora Helena, foi a mãe da Nath, que nós fomos lá na casa dela, e aí nesse encontro ela presenteou, né, eu e Lívia com uma das telas dela. Eu também tenho que pendurar a minha que tá lá guardadinha pra colocar no meu ateliê. E aí você ficou de fora, porque você veio depois, entendeu? Não, mas não. Aí Uma agora especial. eu vou ter uma bem especial. Vai. Você vai ter uma e nós vamos ter duas. Porque se você vai ganhar uma, nós vamos ganhar uma nova versão. Ixi, mas ela tá Minha filha, eu tenho um autêntico. Um autêntico. autêntico. Helena lá. É. Sempre fala isso. Pensa, doutora, que daqui a alguns anos a gente vai dizer assim, ó, eu tenho um autêntico. Mas é isso, eu sou isso aí. E eu me lembro, foi bem colocado isso. E eu me lembro de Nath dizer, né? Defina sua mãe pra você. E ela dizer, minha mãe é viva. Isso. E foi uma fala muito forte da Foi. Natália. Verdade. E não tem como conhecer a senhora e não ver isso. Porque assim, talvez as pessoas falam viva no sentido da pessoa que respira. Não, mas é viva é quem tem Vontade de viver. aquele sopro de entusiasmo. E eu tenho mesmo, porque De movimento, né? eu tenho, eu sou Atividade. entusiasmada com tudo que eu faço. Eu só faço o que me entusiasma. Porque se for alguma coisa que eu estou assim meio, eu prefiro deixar de fazer. Entendeu? Seja quente ou seja frio. Mas Seja um filho quente de ou amor, seja não é? frio. Morno não. É um novo mito. Com certeza. Você está calada, Natália Cunha? É que se ela falar, ela chora, gente. Eu tô Não. tremi aqui várias vezes, vocês não viram. Eu tô vendo tudo. Aproveita esse momento para dizer um pouco para sua mãe o que você Gente, vê. Não, ela diz, ela Mas ela não escreve. compartilhou. com Ela a gente. escreve, manda para mim as coisas, eu choro. E outra coisa, eu escrevo. Então, eu tenho vários cadernos escritos e eu boto tudo. Elas mandam, porque Felipe também escreve bastante. E aí, quando me manda, eu anoto tudo, porque eu sei lá onde é que vai parar essas 3 celular. Tá aqui escrito. Tá aqui, ó, documentado, a prova. É. E ela fala, eu até me admiro assim, porque outro dia, foi agora recente que você mandou alguma coisa para mim, não foi? Eu acho assim que ela me superestima no Você acha? acho, porque assim, a gente é mãe, a gente às vezes fica cansada também, né? E eu não sei se eu fui essa mãe Toda. toda. Que ela Mas ela pode responder. Se Não, você mas foi, assim, se ó, no você é essa sentido- mãe. Mas deixa eu te dizer, no sentido assim, eu gostaria de ter sido melhor, entendeu? Eu gostaria de ter tido mais tempo para eles. Porque eu tive que trabalhar, a gente tinha que sobreviver e a gente tinha que trabalhar. E trabalho em medicina é escravo, né? A gente tem que dar plantão, ficar. E aquele tempo os plantões eram 24 horas, então eu ficava 24 horas fora de casa. Eu ficava, quando dava 6 horas, eu queria voar para sair dali, sabe? Era uma sensação horrível, era a pior hora para mim no plantão, era 6 horas da tarde. Porque é normalmente a hora que você volta para casa, né? Aí eu disse, meu Deus, mas passou, né? Depois eu passei a dar só plantão de 12 horas, diurno, não dava mais noturno, ficou melhor. E aí? Mas assim, eu queria ter sido eu acho que eu poderia ser uma mãe melhor, mais presente, na verdade. Mas não foi porque eu não quis. Dentro do que eu podia, fui uma mãe excelente. Eu aprendi isso, assim, ela falou da pandemia, e eu lembrei que na pandemia, o que eu fiz? Eu fiz um curso online de uma psicoterapia, na verdade. É um psicoterapeuta paranaense, e ele estava em Londres, e a pandemia aconteceu, ele não conseguiu voltar para o Brasil, né? E de lá ele começou a gravar. Ele tem vários vídeos, chama Michael Reikdal. E ele
Mas ele abriu minha cabeça, assim, abriu meu coração, abriu minha alma, porque ele fez uma live, várias lives ele fez, chamando assim, porque ele disse que a pandemia dizia assim, fica em casa, né? Aí ele entendeu que nesse momento era para a gente ficar em casa, mas fica dentro de nós mesmos. Então, é um autoconhecimento, é um curso de autoconhecimento. Você não se conhece nunca, você vive, nasce, vive, morre e não acaba de se conhecer, porque a gente vive para se conhecer constantemente. Então, muito bom essa coisa, e isso abriu minha cabeça, assim. E aí foi que eu entendi que eu podia ter sido melhor, mas eu dei o meu melhor. Então, Dentro do que você podia. Eu não sinto culpa do que eu deixei de fazer, porque eu sei que o que eu pude fazer, eu fiz. Eu poderia ser melhor? Poderia, mas o que eu pude naquele momento era aquilo ali. E aí, se eles ficaram frustrados, Tá eles bem bom agora pra quem vão eles que pegar- lutem. Eles vão que atrás lutem. de psicoterapia, Eles que lutem. porque vão precisar, todo mundo precisa, né? Mas eu quero voltar a bola para você, Natália, para que você aproveite esse momento e compartilhe com a gente, porque é muito lindo de ver. Nem todo mundo tem uma boa relação de amizade, de companheirismo, de compreensão com a mãe. Tem muita gente que tem dificuldade de expressar os sentimentos, tem muita gente que não teve uma mãe que foi presente, que os laços não são. E quando a gente vê essa harmonia, essa coisa, a gente se contagia, embora todos nós tenhamos esse mesmo sentimento em casa, né? Mas a gente está aqui representando uma minoria nesse momento. Nath está ali só admirando. Verdade. A gente Com um olhar representa de uma admiração. minoria, porque é muito difícil, não é fácil não, isso aí. Então, deixa eu registrar. Aí a gente vai para o lado do menos favorecido. Como é que a mãe pode ter uma relação dessa se ela tem que sobreviver e dar sobrevivência para os filhos? Aí é cruel você querer comparar eu com a mãe que é da Vila Brasil, vamos supor, né? Que tem 3 Que tem empregos, três, sai... que tem que sair de madrugada, deixar a comida pronta, os filhos já mais ou menos arrumados para ir, vão para a escola sozinhos, voltam para casa, ficam sozinhos dentro de casa, né? Então é muito cruel essa comparação. E por isso eu me sinto muito feliz e agradecida. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter tido a oportunidade de estudar, de ter uma família equilibrada, fazer a minha família dentro desse mesmo caminho, né? E colher os frutos que eu estou colhendo agora, dos filhos. De educar, e dos netos. Porque não, E saber que todos seguiram o caminho do bem, né? Todos estão aí com Como dizia meu avô, livre, bem felizes, graças a Deus. estruturados. Como é que ele dizia? Livre das drogas. Quando você falou das famílias diferentes, mas eu e o Juarez, a gente teve os pais de Juarez, os meus avós, muito parecidos, assim, em questão de criação, né? Então, isso facilita. Né? Facilita. Deixa eu falar aqui, Vivian, não para de me olhar aqui. Na verdade, eu poderia falar muitas coisas de minha mãe. A primeira é que eu senti falta mesmo, porque a gente sente, né? A criança precisa mesmo da mãe, do pai, né? Enfim. Mas isso não precisei de terapia por causa disso, não, viu? Tranquilo, fique na sua. Mas você sempre fala isso pra gente, né? A gente já conversou isso várias vezes, você sempre fala isso. Mas, inclusive, isso de você dizer que fez o seu melhor é muito importante para mim. Porque eu já me vi assim, né? Então, até nisso, você ainda vem me inspirando. Você sabe o quanto você me inspira, mesmo sem querer, né? Felipe já falou isso. Vocês nunca precisaram dizer pra gente
que o caminho era ser honesto, que o caminho era ser correto, que o caminho era ser gentil, que o caminho era ser educado. Nós somos assim mais ou menos do que nós poderíamos ser, não sei, mas porque vocês foram. Né? Então, você nunca falou seja médica, muito menos seja pediatra. Mas eu falei para as meninas, eu ia para o Eurico Dutra com você, eu ia para o CESP com você. Eu ouvia você conversando com meu pai sobre as coisas erradas que você via e que você não aceitava. Então, foi a sua forma de dizer faça medicina para mim. Mas em suas palavras ontem, quando a gente conversava sobre isso, você disse que não foi nem a questão de escolher a medicina ou escolher a pediatria que a sua mãe te inspirou. Foi a forma honesta como ela viveu. Exatamente. Que te inspirou a escolher a profissão. Exatamente. Né? Isso é muito bonito de se escutar de um filho. É bonito de ver o reconhecimento. Isso, né? Exatamente. Porque, assim, não é todo filho também que reconhece. Que entende por quê, né? Então, eu fico muito feliz de saber que os dois, eles estão nesse caminho e eles entendem que a gente tentou mostrar a eles o caminho da honestidade. Eu rezo todos os dias e peço todos os dias para eles que eles sejam honestos e solidários. É o que eu peço todos os dias. Porque a pessoa tem que ter solidariedade. A gente tem que ter compaixão. Sim. É a grande diferença das pessoas de bem. Né? A solidariedade, a compaixão, é a capacidade de você olhar o outro e a empatia, né? De você olhar o outro e sentir que aquela pessoa ali precisa mais do que você. E você dá. Como eu disse, eu poderia dizer muitas coisas, mas só para finalizar, a coisa que mais que eu penso recorrentemente, e eu acho que vai servir para todas nós aqui, é da minha... Eu não sei dizer qual é o termo, não é bem uma alegria, um orgulho, um alívio, um agradecimento de ter você na minha vida, bem, saudável, participando da minha vida ainda hoje, e da vida dos meninos, viajando comigo, saindo comigo. Você sabe que a gente faz questão que você esteja com a gente. Não por nada, mas pela sua presença, só pela sua presença. Assim como meus filhos, os filhos de Felipe. Então, e a gente, né, eu com minha sogra ali em casa, eu sei que isso faz falta para o meu esposo e para a gente também, porque ela era muito querida, é muito querida e muito amada, mas enquanto ela participava também. Então, é um privilégio ter você bem viva, participando ativamente, diariamente, cotidianamente. Acordar, tomar aquele cafezinho ali com você, e andando com você para o consultório. Todas as vezes que eu estou ali andando no consultório, eu estou pensando, você pode ter certeza, meu Deus, como eu sou agradecida. Como eu sou sortuda de estar fazendo isso. Mas assim, eu tenho limitações, mas eu posso participar da vida deles, dos filhos e dos netos, de uma forma bem presente, né? Eu também agradeço bastante a Deus a possibilidade de estar aqui, vivendo com vocês e curtindo esses momentos aí, né? Como diz Roberto Carlos, curtindo esse momento lindo. Lamento que esteja chegando ao fim da nossa gravação, tanta coisa ainda para ser perguntada. Com certeza teremos que ter parte 2, né, produção? Ou então uma sessão extra na casa. Pode ser, acho melhor. Regada. A pomba de maroto? A pomba de maroto. Quê? Vinho. Vinho. Vinhozinho, aí eu sei mais. Doutora Helena, dizem as mulheres casadas, Nutelas, que depois que se casa, com o marido é só rapidinho. A senhora concorda com isso? Depois que tem filho. Depois que se tem filho. Desculpa. Depois que tem filho. Pode casar, então. Depois que tem filho, a gente dá várias rapidinho. Não, mas ninguém fala que é só isso. Não. Mas 80% das vezes tem que ser bem só rapidinho. isso. Às vezes porque não. com filho... Vocês são mestras
Tá, pula essa parte, vai. Poupe-me dos detalhes sórdidos. Então, aqui, em Lívia homenagem... está proibida de apresentar rapidinho. Ela não pode. Porque Em ela quer tirar o homenagem foco. a Aline, a Natália e a Carol, E que a eu não faço Lívia. parte. Não. Coitada dela. Pois as rapidinhas são boas. É o que dá o... É o... Né? Ótimo. Então, em homenagem à senhora também. Tá vendo? Nós temos um quadro que se chama Rapidinha. E quem vai inaugurar é a sua filha. Eita, lasqueira. Ai. Ixi, caramba, fazer rapidinho com a mãe. Juarez. Juarez foi minha vida. Hum. Foi um encontro, assim, inesperado, porque realmente quando eu fui para Riachão, eu disse, meu Deus, eu não vou casar. Pode falar muito? Pode. É rapidinho, mas... Pode. Eu disse, eu não vou casar, porque é uma cidade pequena, com a maioria parente, eu ia casar com. Aí eu disse, pronto. Eis Aí- que surge. Então o encontro com o Juarez foi Charmoso. inesperado, mas foi. O pai dele disse que quando a gente ficou noivo, ficamos ao arrepio da lei, porque foi muito rápido. Tá. Eles achavam até que eu estava grávida, né? Aí. Eu Mal sabia, vovó Tiote, que... Quantos anos depois? Aí ele foi assim um encontro de alma mesmo, entendeu? Então a gente não precisou viver um namoro de não sei quantos anos, noivado de mais não sei quantos. Então Juarez foi o meu encontro de alma. Que lindo. Que lindo mesmo. Medicina. Medicina, olha, eu sempre quis fazer medicina, desde pequena a mãe dizia assim, o que você quer ser médica? Então eu realizei o sonho. Vida. A vida é boa. Aí, como diz Gondarinha, como é a música? E a vida, o que diga lá o que é, meu irmão, a vida é difícil de definir, mas a vida é boa. A vida é boa. Helena Marta. Eu sou eu. Eu sou eu, como diz, e licuri é o diabo. Eita. Eu sou essa mulher que eu já defini aqui, mãe, mulher, médica, avó, e agora estou exercendo essa profissão aí de ser avó, e com muito amor, com muito carinho, e sou muito feliz. Quando você chora? Quando eu choro, eu agora estou chorando até com dorama. Eu digo que eu ando igual aquela música que diz, até beijo de novela me faz chorar. Eu choro nos filmes indianos, eu choro nos desenhos animados dos meninos. Agora o choro mais assim é quando eu estou só mesmo, que eu estou vendo alguma coisa, ou assistindo, ouvindo alguma música. Mas eu choro. Choro bastante, não sou chorando igual a Natália. Por quê? Alguém vai Natália, não, tem mais uma rodada. Não, depois eu quero finalizar com uma pergunta. Então vai, Nath. Daí termina na... Netos. Adoro. Para mim, neto é o remédio contra a depressão. Porque eu posso estar triste, chorosa lá dentro. Na hora que eu escuto assim, babá, Dá nem tempo. Aí pronto, acabou. Eu tô ótimo. Acabou, fiquei boa. Peraí que agora é a minha última. Tá? Filhos. Ai, minha filha. Filho foi a maior realização da minha vida, porque eu queria ter filho sempre. Eu me lembro que eu brincava quando eu era, como dizia a mãe, eu era moça. Eu botava uma almofada e dizia, mãe, eu tô grávida, cheguei aqui, eu tô querendo comer isso e aquilo. Então eu sempre quis ter filho. Sempre quis ter filho. E eu queria ter 3 filhos mesmo, mas o mundo me deu 2 maravilhosos que eu não posso dar para ninguém, porque é bom demais. Tudo teu. Dei pro marido e para a mulher, porque é o jeito, né? Trupe de mãe. Trupe de mãe é uma realização minha também, porque eu vivi isso, a geração disso aqui. Tá vendo? Então, é uma coisa assim, e eu acho que vocês estão cumprindo o papel de vocês. Que lindo. Obrigada.
Ó, Vai, Carol. eu fiquei um pouco doída nessa sua penúltima fala. Você disse assim, eu tive que entregar porque era o jeito. Não, E você porque- sabe que você entregou o seu filho para uma grande amiga minha. Então vamos contornar esse negócio aí. Contorno tranquilamente. Ah, Porque tá. assim, eu Tá entreguei porque é o jeito, porque por qualquer mãe não quer que o filho saia debaixo da sua asa. Mas eu entreguei de coração aberto, porque tanto Thalita quanto o Zé são pessoas maravilhosas e merecedoras dos meus filhos. Ai, E se não fosse ela falar? Pior que O eu problema é esse. Você ia mas falar, né, Carol? Não, eu queria que a senhora encerrasse com um conselho. Queria que você encerrasse essa edição do podcast trazendo um reflexo, mas também um aprendizado, senhora, na idade hoje, né, que você está com toda a sua bagagem, tanto da vida como da sua carreira, quanto da medicina, quanto da vida, né, de todas as suas conquistas, das dores, das suas vitórias. O que você deixaria de mensagem para encerrar? A mensagem que eu deixo aqui é de persistência. A gente tem que ser persistente na vida. Eu brinquei falando que a vida é boa. A vida é boa, a vida tem dificuldade, mas a gente tem que persistir. Eu acho que quando você, em qualquer área dessas que você falou, da profissional ou da vida, se você não tem persistência, inclusive da relação de marido e mulher, se você não tem persistência, é fadado ao fracasso, né? Então, o que eu deixo para vocês é assim, vocês estão começando esse empreendimento aqui novo, essa empreitada nova, e vocês têm que persistir. Eu sei que vocês, às vezes, ficam com algumas dificuldades, né? A questão toda aí que não é fácil produzir uma coisa dessa, mas persistam, porque tudo na vida depende da nossa persistência. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Por esse presente, né, de Eu poder fico- compartilhar com a gente a sua trajetória, os seus amores, as suas vitórias. Eu fico E feliz. trazer tanta leveza do início ao fim. E trazer também esse reconhecimento e a sua história de uma maneira leve. E a gente consegue sentir essa verdade, mas muito mais do que verdade, eu acho que as meninas também, né, sentiram isso, muito essa maturidade de tudo que você viveu, né? As suas falas não são apenas uma opinião, é simplesmente o resumo de toda a sua trajetória até hoje. E são ensinamentos. Que bom que vocês entenderam dessa forma, porque quando Natália me falou, e Lívia, eu fiquei ansiosa. Ela perguntou se eu estava nervosa no início, eu disse, não, agora não, mas eu fiquei ansiosa no início, porque os podcasts de vocês estavam muito assim, pesado, tenso, emocional, né? E eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou falar lá para seguir nesse caminho? Aí eu fiquei, não, eu tenho que ir por um caminho mais leve, mais solto, né? Mas é porque minha vida realmente eu levo dessa forma. Então, realmente, eu falei com franqueza, com coração e espero que... eu não quero ser exemplo para ninguém. Quando você me pediu um conselho, eu ia dizer assim, olha, eu não gosto de dar conselho. Mas, assim, é importante que a gente siga e olhe as pessoas que já viveram, que foram mais velhas. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho muito respeito à pessoa mais velha do que eu. Quando eu entrei na minha profissão, por exemplo, cheguei no Eurico Dutra, que tinha os colegas mais velhos, o doutor Gileno, doutor Saulo também, né? Doutor Amaral. Eu tinha o maior respeito por eles, né? Porque eles viveram antes de mim. Então, eles queiram ou não, eles têm uma coisa para passar para a gente. Então, eu sempre respeitei muito os mais velhos e eu acho que isso é importantíssimo na vida da gente. Pronto? infelizmente. E a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Trupe de Mãe, um coração cheio de gratidão.
e levando para casa, né? E com certeza para todos vocês aí de casa, que o exemplo, ele arrasta. Esse podcast lindo, que todos aqui, todas nós, né? Vamos sair emocionadas e vamos levar muito do que escutamos aqui da doutora Helena para a nossa vida. Então, nesse podcast, Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça.